Fala pessoal, eles inventaram uma lenda, mas ela se tornou tão real que quem chamar seu nome Fala meu nome. vai fazer uma escolha fatal, pois esse é o filme Pucca Vive e eu sou o F, o elemento fictício, mas se garotear eu serei real. Então vamos para mais uma história. Sarah não é uma mulher normal, pois ela está em casa costurando alguns bonecos estranhos e começa a falar com ele como se tivesse alguém ali. E seu marido chega do trabalho nervoso porque eles trabalhavam na mesma empresa, mas ela foi expulsa pelos seguranças para fora do escritório. E ela diz que a empresa queria mudar o design do Pucca, mas ela não aceitou e fez um barraco, porque ela que criou o Pucca. O problema é que conforme eles vão falando, os bonecos vão repetindo algumas palavras e ficam com os olhos vermelhos. O marido fica com raiva e rasga um boneco na frente dela, e nisso ela dá uma tesourada no peito dele para ele ficar esperto. E como ela perdeu um boneco, ela dá mais 36 tesouradas para transformar em boneco. O problema é que todos ali começam a falar para ela finalizar, e nisso ela coloca a máscara do Pucca e joga fogo em tudo. E agora vamos entender como tudo isso começou. E tenho certeza que foi quando deixaram de dar remédio pra essa maluca na infância. E agora vemos Trevor, o negão da canela fina, que está chegando na pequena cidade de Springfield e no seu celular ele começa a receber muitas mensagens do Twitter falando mal dele, e todos fariam da vida dele o inferno, mas não sabemos o que aconteceu, e nisso ele chega na casa da Julia e do Michael, e nesse momento vemos que vai dar muito ruim, porque ele é morenaço, ela é ruiva e o marido tem cara de lerdo, e eu sinto que já vi esse filme em algum lugar. Aparentemente, eles são muito amigos, e Trevor passaria alguns dias com eles até tudo se acalmar. E Julia tem uma filha mequetrefe que estava sendo cuidada pela Bruna, a babá, e ela o reconhece e diz que ele era o idiota da internet, e tira uma foto, porque Trevor estava sendo muito falado por aí. E dali eles querem sair para beber e falar um pouco sobre a vida. E chegando no bar da cidade, aparece um policial falando que um carro foi dado como roubado, e Trevor fica assustado, mas era Rick, o amigo de infância deles, que virou policial. E agora todos estavam se reunindo e marcam no dia seguinte para fazer uma resenha diferenciada. E Rick diz que denunciaram que o carro dele foi roubado para zoar com ele, e agora ele só precisava aguentar até a poeira baixar. Julia diz que estava muito feliz por ele estar na cidade, porque lembra dos velhos tempos. E quando chegam em casa, Bruna diz que a jovem mequetrefe não conseguiu dormir porque estava tendo pesadelos. E galera, é um saco esses jovens mimados que tem medo de pesadelo. Eu tinha medo do meu pai chegar com cinto de madrugada cobrando as merdas que eu fiz durante o dia. Trevor vai dormir e vê que o youtuber Jax soltou mais um vídeo falando que sabe onde Trevor estava, e ele manda todos irem pra cima dele. E no dia seguinte ele vai trabalhar porque conseguiu um emprego temporário na cidade e trabalharia na empresa que produz o Pucca, como roteirista. E sua ex Carla também estava trabalhando ali, e os dois estão de boa. E do jeito que ela chega rindo, nós sabemos que à noite ela vai sair chorando. O problema é que o gerente do lugar aparece e começa a reclamar com ela, porque eles teriam uma semana para relançar o Pucca com um novo design. Na hora de ir embora, Trevor ainda está recebendo muitas mensagens de hate, e no elevador o sobrinho do dono aparece e o reconhece. E como era fã do Jax, começa a falar mal dele, e quando chega no estacionamento, alguém pichou seu carro mostrando que sabia onde ele estava. Mas ele não podia fazer alarde, porque seria pior. E sabemos que quando as coisas estão difíceis, sempre podem piorar. À noite, eles começam a comemorar os velhos tempos, e todos estão felizes por estarem reunidos, mas ali tinha um elefante branco, e todos queriam saber o que estava acontecendo. E Trevor conta que sempre foi um escritor de sucesso, mas uma vez ele fez uma crítica ao youtuber famoso, e como ele não gostou, mandou todos irem pra cima dele, e nisso sua escritora e produtora começaram a ser boicotadas, então agora ele precisava ficar nas sombras até tudo se acalmar. E do nada,
alguém começa a jogar algo na porta deles e era um fã maluco. Trevor diz que não deixaria isso barato e arrumaria um jeito de se vingar, e Rick conta a história da dona do Puka que virou churrasquinho. E ele começa a bolar um roteiro de uma lenda que viralizaria, e todos os youtubers participariam, mas aqueles que forem maus, o Puka viria buscar. E isso com certeza assustaria o Jax, e como ele é muito bom com roteiros, faz um em 10 minutos e divulga em um blog suspeito, e torce pra dar certo. E no dia seguinte ele chega no trabalho e escuta o sobrinho do dono falando sobre a lenda do Puka, e agora todos estavam falando sobre esse desafio, e por causa disso o número de vendas da empresa subiu em 300%, mas ninguém sabia que ele era o rei do marketing. E depois do trabalho eles vão ao bar e aquele desafio estava sendo falado em todos os canais, mas ele não pode falar que foi o autor. E agora é aquele momento que todos gostam, porque a vida é igual um homem precoce, porque tudo que vai e volta rápido, porque Jax está em casa se preparando para mais uma live quando alguém começa a bater na porta do seu armário, mas ali só tinha um boneco do Puka. O problema é que quando ele olha para trás era o Mario e ele leva uma tesourada para ficar esperto, e tudo estava sendo transmitido e todos começam a falar que aquela lenda é real, mas Trevor sabe que não era possível. E se você chegou até aqui e sobreviveu, é porque eu não prometi nada e entreguei o que prometi. Então deixa o like e se inscreve ou o Puka vai aparecer nervoso de dentro do seu armário. Isso não é ideia não, ué. Trevor vai em um encontro com Carla e os dois começam a conversar como a vida está, e tudo estava indo bem. O problema é que eles começam a relembrar o passado quando eles namoravam, e começa uma DR porque ele não queria ficar naquela cidade pequena, e a noite não termina feliz. O problema é que quando ela está indo pro carro, Trevor recebe uma foto dela e o Puka aparece em frente a seu carro e ela tenta o atropelar, mas ele só apareceu para dar um susto e rabiscou todo o seu carro falando que ele voltaria. Então aqui vemos que na verdade Puka estava se vingando de todos que faziam mal a ele. Trevor volta para casa e começa a pesquisar sobre o que estava acontecendo, porque muitas pessoas estavam falando da lenda e ele não sabe o que pensar. E quando chega no trabalho no dia seguinte, o sobrinho do dono entrega um relatório e diz que tinha que ter entregue no dia anterior, mas queria zoar com ele. E é por isso que eu falo para não contratar familiar, porque para dar merda é 2 palitos. Mas o que ele não contava que Puka apareceria para dar uma lição. E como ele recebeu o relatório atrasado, ele precisa ficar até mais tarde terminando o roteiro. Mas ele não conseguia parar de pensar que fez besteira com Carla e decide fazer o desafio do Puka. E tudo parecia normal, mas Puka aparece gigante na frente dele com os olhos azuis, então ele não faria nada. Mas Trevor decide xingar e nisso ele fica com raiva e aqui começa uma fuga alucinante, porque no ruim ele daria uma falecida de leve. Ele corre pro bar da cidade onde seus amigos estavam reunidos e ele tenta contar o que estava acontecendo e diz que a lenda é real, mas todos acham que ele estava bêbado. E em casa a Bruna, a babá, coloca a Mequetrefe pra dormir, mas ela é mais mequetrefe que a Mequetrefe, e pega um pouco de vinho e começa a fazer o desafio do Puka, e o bicho aparece e essa daí dá uma leve falecida de leve. Eles decidem chamar o Rick pra ajudar por ser policial, e chegando na casa tudo estava calmo demais e a jovem Mequetrefe diz que algo aconteceu, e investigando eles percebem que tudo estava bagunçado e no quarto que Trevor estava, eles encontram vários bonecos do Puka e estava a cabeça do Jax, que sempre zoou com ele, mas aquilo não fazia sentido porque ele estava em outro estado. E Michael começa a andar para saber se estava seguro para sua filha, mas percebe algo no canto do quarto, e Puka vai para cima dele nervoso, e agora que tudo sai do controle, porque começam a aparecer vários e eles não sabem para onde correr. E Trevor, como criou essa lenda, ele tenta inventar um ritual para acabar com ele, e por pouco eles conseguem sobreviver. E agora precisam entender o que estava acontecendo, porque na lenda do Puka haviam vários estilos, e todos esses estavam se tornando reais. E agora a única forma de fazer aquilo parar é fazer as pessoas acreditarem que não é real. Então Trevor precisa escrever um roteiro de como acabar com essa maldição, e mais uma vez começa a viralizar. Eles viraram a noite pensando no que fazer, mas naquele dia seria o lançamento do novo Puka e eles chegam na empresa e precisam acabar com os primeiros Pukas criados por Sarah. E isso acabaria com todos, mas começa uma loucuragem nervosa
e eles começam a correr enquanto que está rolando o evento. E mais uma vez eles conseguem salvar o dia. O problema é que no evento eles mostram um novo modelo e geral fica assustado, porque soltaram uma nova lenda falando que seria o fim do mundo, o famoso Apocalipse. Então geral está ferrado. E esse foi o filme Pucca Vive, e se você também quiser viver, deixa seu comentário e escreve #escolha fatal para esse vídeo chegar em geral. Agora vou nessa, só basta dizer tchau. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.